Como caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14:12. Trajetória de Lúcifer, inicialmente um anjo de esplendor no reino celestial, até sua transformação em um adversário após sua rebelião, é uma das narrativas mais enigmáticas e debatidas da Bíblia. Esta história não apenas destaca a dinâmica do bem e do mal, mas também ilustra as consequências do orgulho e da ambição desmedida. No início imemorial, quando a tapeçaria do universo ainda estava sendo tecida e os fundamentos do cosmos estavam sendo estabelecidos, o reino celestial florescia em uma harmonia sem precedentes. Este domínio, mais luminoso do que qualquer estrela e mais vasto do que qualquer galáxia, era o lar de incontáveis seres espirituais, cada um com seu papel e propósito sob a égide do Criador. Dentre estes seres, Lúcifer emergia como um colosso. Seu nome, que significa portador da luz, não era um título banal. Ele brilhava com uma luz ímpar e sua essência era adornada com pedras preciosas que cintilavam como o próprio dia. Cada movimento, cada nota de sua voz, ressoava com a perfeição da criação divina, e seu brilho era tal que poderia ofuscar até mesmo os anjos mais elevados. Sua sabedoria era vasta, talvez apenas superada pela do próprio Deus. Lúcifer era fluente na linguagem da criação, entendendo os intricados padrões e melodias que formavam o tecido do reino celestial. Acredita-se que, como mestre da música, ele orquestrava as sinfonias celestiais, com coros angélicos entoando louvores que ressoavam através das esferas. Poucos tinham o privilégio de estar tão perto da presença divina quanto Lúcifer. Ele era quase um reflexo direto da glória de Deus, servindo como um intermediário entre o trono divino e os reinos angélicos. Com tal posição, vinha um acesso sem igual aos mistérios mais profundos do propósito divino. No entanto, justamente essa proximidade com o divino, essa posição exaltada e esse poder se tornaram uma faca de dois gumes. Enquanto o esplendor de Lúcifer deveria ser um constante testemunho da grandiosidade de Deus, lentamente começou a se tornar um espelho em que Lúcifer via cada vez mais apenas a si mesmo. Cada elogio, cada admiração direcionada a ele não era mais vista como uma extensão da glória divina, mas como um tributo à sua própria majestade. E foi nesse caldeirão de orgulho e autoadmiração que a semente da rebelião foi plantada, prenunciando uma tempestade que abalaria os alicerces do reino celestial. No coração do reino celestial, enquanto os louvores ecoavam e a glória de Deus irradiava, uma mudança sutil, porém profunda, começou a ocorrer no interior de Lúcifer. Aquilo que começou como um mero sussurro de autoconsciência evoluiu para uma crescente onda de orgulho e autossuficiência. Cada vez mais, Lúcifer começou a considerar sua própria luz, não como um reflexo do Criador, mas como uma fonte independente. Ele se maravilhava com sua própria beleza, inteligência e posição, esquecendo-se de que tudo isso lhe fora concedido. O reconhecimento e a adoração que recebia dos outros seres celestiais não mais o apontavam para a glória de Deus, mas alimentavam seu ego inflado. Conforme essa autoilusão crescia, Lúcifer começou a questionar a ordem estabelecida. Por que ele, tão magnífico e poderoso, deveria se submeter? Por que não poderia ele mesmo governar, ou até mesmo ser igual a Deus? Esses pensamentos, outrora impensáveis, agora circulavam livremente em sua mente. Não demorou muito para que Lúcifer começasse a expressar suas inquietações a outros anjos. Com sua retórica sedutora e carisma natural, ele plantou dúvidas nas mentes de muitos. Questões sobre a natureza da autoridade divina, sobre a justiça da hierarquia celestial e sobre a possibilidade de uma ordem alternativa onde os anjos não seriam meros servos, mas coparticipantes do poder. Essas ideias, que desafiavam a ordem e a estrutura do reino celestial, começaram a ganhar tração. Muitos anjos, seduzidos pela promessa de mais poder e influência, ou simplesmente confusos e incertos sobre a verdade, começaram a se alinhar com Lúcifer, e assim, nas sombras do paraíso, longe dos olhos vigilantes do trono divino, uma rebelião estava sendo forjada. Um exército de anjos descontentes, liderados pelo mais brilhante deles, estava prestes a desafiar o próprio Deus, dando início a um conflito cujas repercussões seriam sentidas através das eras e dos reinos.
No eterno reino celestial, onde a serenidade e a ordem sempre haviam prevalecido, uma sombra insidiosa começou a se formar. A harmonia que uma vez permeava cada canto do céu estava sendo eclipsada por sussurros de insatisfação e descontentamento. Lúcifer, o resplandecente portador da luz, agora se via no centro de uma tempestade que ele mesmo havia provocado. Tendo acumulado um séquito significativo de anjos, Lúcifer começou a articular seu desafio abertamente. Ele falava de liberdade, de uma nova ordem celestial onde os anjos não seriam apenas servos, mas mestres de seu próprio destino. Suas palavras, embora carregadas de orgulho e engano, tinham um tom sedutor, e muitos foram os que se deixaram levar por suas promessas vazias. No entanto, em meio ao caos emergente, um poderoso contraponto se levantou. O arcanjo Miguel, com sua armadura resplandecente e espada flamejante, tornou-se o baluarte da verdade e da justiça divina. Ele não estava sozinho. Inúmeros anjos leais se posicionaram a seu lado, prontos para defender a ordem estabelecida pelo Criador. À medida que as linhas de batalha eram traçadas, o próprio firmamento parecia reagir. Onde antes havia uma calma eterna, agora raios e trovões cortavam o céu, refletindo o conflito iminente. E então, com um estrondo que reverberou através das esferas, a batalha começou. O confronto foi mais do que apenas um embate físico. Era uma guerra de ideologias, de luz contra trevas, de verdade contra engano. Lúcifer, com sua lâmina forjada de orgulho, enfrentou Miguel em duelos que pareciam durar eras. Ao redor deles, anjos e arcanjos chocavam-se em uma dança frenética de poder e paixão. Por mais intensa que fosse a batalha, a verdade fundamental permanecia. O poder de Deus é insuperável. A despeito de sua força e número, Lúcifer e seus seguidores estavam fadados à derrota. O momento culminante veio quando, em um ato de autoridade divina, Lúcifer foi finalmente subjugado e derrotado. A consequência de sua rebelião foi imediata e irrevogável. Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do reino celestial, lançados para fora em um ato de justiça e retribuição. Aquele que se erguera tão alto, aspirando à posição do próprio Deus, agora estava caído, condenado a vagar pelas sombras. Como caíste do céu, ó estrela da manhã! O lamento ressoou, não apenas como uma repreensão, mas também como um lamento pelo que havia sido perdido. E assim, Lúcifer, o brilhante filho da alvorada, tornou-se Satanás, o adversário eterno, cujo destino agora estava inexoravelmente ligado ao da humanidade e à batalha contínua entre o bem e o mal. Após sua expulsão do reino celestial, a trajetória de Lúcifer, agora intitulado Satanás, sofreu uma transformação radical. Despojado de sua antiga glória, ele encontrou-se nas vastidões obscuras do cosmos, um lugar destituído da luminosidade e graça divinas. Contudo, em meio à escuridão, seu olhar astuto se fixou em um ponto luminoso, uma joia reluzente no vasto manto do universo, a Terra. Neste mundo em formação, repleto de montanhas majestosas, mares inexplorados e florestas densas, a vida pulsava em cada canto. E no centro deste esplendor estava o Jardim do Éden, um santuário de perfeição e harmonia, onde Adão e Eva, as primeiras criações humanas de Deus, habitavam. Para Satanás, este jardim não representava apenas beleza, mas uma oportunidade. Determinado a estabelecer sua influência sobre esta nova criação, Satanás tramou seu primeiro grande ato de engano. Tomando a forma sutil de uma serpente, ele se infiltrou no jardim, usando sua astúcia e eloquência para semear dúvida e desobediência no coração de Eva. Este ato não foi apenas uma tentação momentânea, mas o início da introdução do pecado na linhagem humana, causando uma ruptura entre a humanidade e seu Criador. A queda do homem foi apenas o início da maquinação de Satanás na Terra. Ao longo das eras, ele se manifestaria de diversas maneiras, influenciando líderes, desviando profetas e tentando desvirtuar os propósitos divinos. Cada civilização, cada cultura e cada indivíduo carregaria a marca de sua influência, seja através de tentações, enganos ou confrontos diretos com as forças do bem. Mas em meio a essa influência, emergem histórias de resistência e redenção. Enquanto Satanás tentava corromper, Deus levantava líderes, profetas e sábios para guiar a humanidade de volta ao caminho da retidão.
A mais notável dessas intervenções foi a vinda de Jesus Cristo, que mesmo sendo tentado no deserto por Satanás, permaneceu inabalável em sua missão de redenção. Ao longo dos milênios, a presença de Satanás serviu como um teste contínuo para a humanidade. Seu legado não é apenas de adversidade, mas também um lembrete da dualidade da existência humana, da luta constante entre as forças do bem e do mal, e da promessa eterna de esperança e redenção que Deus oferece àqueles que o buscam. Com a ruptura do vínculo original entre a humanidade e o divino no Jardim do Éden, Satanás solidificou seu papel como o adversário. Ele se tornou um símbolo constante da oposição à vontade divina, um lembrete da dualidade inerente à experiência humana. Ao longo dos tempos, sua influência se manifestou de diversas maneiras. Nas antigas civilizações, ele era muitas vezes adorado sob diferentes nomes e formas, conduzindo nações inteiras a práticas idólatras e rituais sombrios. Suas maquinações eram complexas, buscando não apenas a adoração direta, mas também a corrupção sutil da moral e da ética humanas. Os profetas de Deus, aqueles escolhidos para transmitir a mensagem divina, muitas vezes encontravam-se em batalhas diretas contra essa influência. Eles eram desafiados, ridicularizados e, em muitos casos, perseguidos por pregar a verdade em um mundo que frequentemente se inclinava ao engano de Satanás. Mas a ressurreição de Jesus marcou uma vitória decisiva. Embora Satanás continue ativo no mundo, a morte e ressurreição de Cristo garantiram a esperança da redenção final para a humanidade. Nos tempos subsequentes, a influência de Satanás se adaptou às mudanças da sociedade. Ele se infiltrou em sistemas de crenças, filosofias e até mesmo em instituições, sempre buscando desviar os corações e mentes dos fiéis. E assim, a história da humanidade tornou-se um campo de batalha eterno entre as forças do bem e do mal. Cada era, cada geração, cada indivíduo enfrenta a escolha entre a luz e as trevas. E enquanto o conflito continua, a promessa de Deus permanece. Um dia, a batalha final será travada, e o mal será derrotado de uma vez por todas. A redenção e a restauração estarão ao alcance de todos os que escolherem o caminho da luz. À medida que as eras se desenrolaram e as civilizações se ergueram e caíram, a influência de Satanás e sua contínua oposição ao propósito divino permaneceram como uma constante na tapeçaria da história humana. Mas em meio a esse cenário de conflito e tentação, uma promessa resplandece com clareza inabalável. A promessa divina de um final redentor. Os textos sagrados profetizam um tempo em que Satanás e todas as forças das trevas serão definitivamente derrotados. Apocalipse, o último livro da Bíblia, descreve uma batalha final, o Armagedon, onde o mal será confrontado e superado de uma vez por todas. Satanás será aprisionado e finalmente lançado no lago de fogo, selando seu destino eterno. Mas mais do que apenas a derrota do adversário, a promessa final é de restauração e renovação. Um novo céu e uma nova terra serão estabelecidos, livres da mancha do pecado e da influência maligna. A humanidade, redimida pelo sacrifício de Jesus Cristo, habitará em perfeita harmonia com o Criador. Lágrimas, dor e morte serão coisas do passado, e a alegria, a paz e o amor reinarão supremos. Para muitos, essa esperança serve como uma âncora em meio às tempestades da vida, um farol que guia através da escuridão. Enquanto o mundo pode, às vezes, parecer dominado pelo caos e pelo mal, a certeza da vitória final de Deus oferece conforto e direção. A história de Lúcifer, de sua ascensão celestial à queda e influência terrena, é um lembrete da complexidade da batalha espiritual que cada ser humano enfrenta. Mas, acima de tudo, é uma testemunha da soberania incontestável de Deus e de sua promessa eterna de redenção e restauração para todos os que creem. E assim, com olhos fixos no futuro e corações firmados na esperança, aguardamos o dia em que a luz triunfará definitivamente sobre as trevas e a paz e a justiça reinarão eternamente.